E aí galera do canal Estudante, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de MacFlu. Na aula de hoje a gente vai falar sobre lei de Stevin e força hidrostática. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que a lei de Stevin vale para esse caso aqui. O que significa esse F? Fluido. Então, a lei de Stevin vale para quando o fluido está em repouso. Então, quando o fluido está em repouso, parado, a lei de Stevin vale. Então, fluido em repouso. E quando o fluido for incompressível. Incompressível. Duas condições necessárias para que a lei de Stevin valha. E qual é a lei de Stevin? A lei de Stevin é a seguinte. A pressão em um dado ponto do fluido é dada pelo seu peso específico multiplicado pela altura, ou diferença de cota. Você já vai entender como isso funciona. Em algumas literaturas... então deixa eu te falar. Então, o peso específico a gente viu na última aula, unidade Newton por metro cúbico. A unidade da altura, ou diferença de cota, é a unidade de comprimento, portanto é metro no sistema internacional. Daqui já é imediato que a unidade de pressão é força por unidade de área, né? Que é Newton por metro quadrado. Então, a unidade de pressão Newton por metro quadrado, unidade de peso específico Newton por metro cúbico, e a unidade de cota ou de altura é metro. Essas são as unidades do sistema internacional. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver como é que a gente aplica essa fórmula em sistemas para calcular uma força hidrostática. Eu vou te contar daqui a pouco o que é força hidrostática. Então, vamos começar fazendo um esquema que é o seguinte, veja só. Temos uma camada de fluido aqui, certo? Que vai até o chão, até o solo, aqui está o solo. Solo sólido, solo padrão, está aqui o solo, certo? E aí eu vou fazer uma barragem aqui, olha que interessante, que engenheiro que eu sou. Vou fazer uma barragem, formato trapezoidal, a gente já vai discutir depois por que desse formato, não sei se nessa aula ainda. Aqui representando essas bolinhas, que é uma barragem de concreto. Então em preto é um sólido, essa parte é uma barragem, em azul é um fluido, cujo peso específico é gama. Né? Então, como é que eu aplico essa fórmula? Para eu descobrir, vamos pegar alguns pontos aqui, pegar esse ponto A, pegar esse ponto B e pegar esse ponto C. E vamos pegar esse ponto D aqui também. Vamos aplicar a lei de Stevin para esses três pontos. Eu vou te contar, esse fluido é incompressível, então vale a lei de Stevin porque ele está em repouso. Isso aqui não está se deslocando para lá ou para cá, isso aqui está parado, é tipo uma barragem. A água é parada, por hipótese, e aí a gente vai calcular as pressões desses pontos. Pressão no ponto A vale zero. Por quê? Gama vezes zero vai dar zero. E por que zero? Porque H é a altura de fluido sobre o ponto que eu estou calculando. Não tenho nada sobre o ponto A, né? O fluido começa daqui para baixo, portanto, a altura de fluido sobre o ponto que eu estou calculando é zero. PB. Pressão no ponto B vai ser o gama vezes HB, que vai ser igual... vamos chamar então essa altura aqui, ó, de HB, Hzinho B. Então, a altura do A até o B, Hzinho B. Por isso que eu usei esse Hzinho B. Veja, então, que o H, de novo, que eu chamei de diferença de cota, é a altura de fluido sobre o ponto que eu estou considerando, no caso é o ponto B. Portanto, vai dar gama B. Eu não coloquei nenhum número, gama HB. E agora, por analogia, a altura, vou colocar essa altura aqui, ó, como HC, que é igual à altura do HD, porque ambos estão na mesma altura em relação à superfície, então a altura deles é a mesma, a pressão neles, portanto, vai ser a mesma. Então eu já posso escrever direto que a pressão em C é igual à pressão em D, que é gama do fluido vezes HC. Entendeu como é que usa essa fórmula? E aí, a partir disso, se a gente colocar valores numéricos aqui, fica tranquilo. Vamos colocar? Vamos falar que o HB é 1 metro. E vamos falar que o HC é... Aqui, vamos colocar aqui. É 10 metros, por exemplo. 10 metros.
E o gama do fluido gama vai ser 10.000 newtons por metro cúbico. Então, a partir disso, vamos calcular o PA, a gente já viu que dá 0, o PB. O PB vai ser o gama, que é 10.000, vezes HB, que é 1, então vai ser 10.000 newtons por metro quadrado. E o PC, pressão no ponto C, que é igual à pressão no ponto D, vai ser 10.000 vezes 10. Então vai ter 100.000 newtons por metro quadrado. Lembrando vocês que newton por metro quadrado é a unidade pascal, né? A gente representa PA. Pascal. E também lembrando que a gente é comum usar isso aqui em notação científica. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros, então é 10 a quinta pascal. 10 a quinta pascal, certo? E aí que eu consigo traçar um diagrama de pressões. Se eu fosse calculando em todos os pontos, eu chegaria num resultado linear. Isso é meio óbvio para quem entende um pouquinho de função. Veja, a pressão é igual a uma constante vezes uma propriedade que varia, porque o gama é constante para todo fluido. O H varia, só que o H varia de forma linear. Linear significa reta. Não seria linear se aqui tivesse um quadrado. Aí não seria linear, mas como é elevado à primeira, é linear. Portanto, tem que ser uma reta a variação de pressão em função de H em decorrência do 1 aqui. Se você não está entendendo, por exemplo, y igual a 2x é uma reta. Então, no caso aqui seria o y e aqui seria o x. Entendeu? Se fosse y igual a 2x quadrado, não seria uma reta, seria uma parábola. Então, a variação de pressão em função da profundidade é uma reta, que a gente pode definir assim, por exemplo. Essa vai ser a reta. Aqui vale 0, aqui a pressão em B a gente viu que vale 10.000. A pressão em C a gente viu que vale 10 a quinta, que é 100.000, né? 10 a quinta. Então, se a gente fosse calculando em todos os pontos, ponto E, F, G, H, etc., a gente chegaria em pressões assim, para todos os pontos. Perfeito? Então, esse é o diagrama de pressão nessa superfície aqui. E a pressão no ponto D, naturalmente, vale o mesmo valor, 10 a quinta. Um princípio importante é o seguinte, que quando a gente tem um ponto e um fluido, então vamos dar um ponto aqui, em todas as direções o ponto sente a mesma pressão. Então, se aqui é 10, desse lado 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 é 10, 10, 10. Certo? Esse é um princípio importante. Por isso que aqui está para baixo e aqui está para a direita. Porque aqui em contato a máxima pressão que eu posso ter é 10, então eu coloco nessa direção, e aqui a máxima pressão que eu posso ter é 10 a quinta, né, no caso. Então isso é importante. Esse diagrama é o diagrama de pressões que a gente vai desenhar em 3 dimensões para a gente entender o conceito de pressão hidrostática. Então vamos apagar aqui, lembrem-se desse desenho, 10 a quinta aqui embaixo, que eu vou desenhar o que está acontecendo para vocês em 3 dimensões, para ver se fica mais fácil de entender o conceito de força hidrostática. No entanto, a gente não vai abordar ainda a força hidrostática, mas é só para vocês entenderem. Então, imagine que eu tenho aquela barragem aqui. Agora é 3D o desenho, então vai um pouco para cá, vai um pouco mais para cá e desce. Sim. Aí na frente, eu tinha o fluido aqui, fluido, fluido. Certo? É o que eu tinha. Aqui é a camada de fluido, que é infinita, pode ser. Aqui é o sólido. E a gente viu pelo diagrama de pressões, a gente estava olhando na lateral, a gente viu que tinha isso aqui, né? Aqui valia 10 a quinta. Aqui valia... enfim, valia vários valores, né? Depende de onde eu estou considerando. E se isso é verdade deste lado, do outro também, por simetria. Certo? Então, em verde aqui, eu espero que você consiga ver um prisma de pressões. Esse cara em verde é o prisma de pressões. É um prisma que representa a pressão em todos os pontos
que estão em contato na superfície fluido sólido. Então, todos os pontos a partir desse prisma eu consigo determinar qual que é a pressão que o corpo sólido sente. E depois, na próxima aula, o que eu queria falar na aula de hoje, na verdade, mas vai ficar muito longo, vou falar de força hidrostática. O que significa força hidrostática? Significa que eu vou substituir esse diagrama, ou esse prisma de pressões, por uma única força, uma força mecanicamente equivalente, de tal forma que eu facilite o meu cálculo do ponto de vista mecânico. Então, lembrando de novo aqui, ó, eu tinha uma barragem. Aí eu tinha um diagrama de pressão assim, que é a lateral desse cara, que a gente representa. Esse diagrama de pressão é um pouco complicado, porque é triangular, etc. Pode dar um pouco de trabalho. Eu vou dizer na próxima aula que isso aqui é equivalente. Então, equivalente ao seguinte sistema. Que eu tenho o sólido, que é a barragem, eu vou desenhar o mesmo sólido. E ao invés de eu desenhar um diagrama de pressão, eu vou colocar uma única força, que é a força hidrostática. Essa força hidrostática ela é mecanicamente equivalente a tudo isso aqui. Ao invés de eu colocar tudo isso aqui, eu coloco essa força F. E aí fica mais fácil da gente calcular o equilíbrio desta barragem a partir das leis fundamentais da estática. Deixa de ser hidrostática, porque eu esqueço que isso é um fluido e torno isso num problema mecânico mais simples. Certo? Então, na aula de hoje a gente definiu o que é o princípio de a lei de Stirling, na verdade, as premissas fundamentais da lei de Stirling, vimos os diagramas. Então, ó, deixa eu só diferenciar. O diagrama de pressão é quando a gente vê na lateral. Então, isso aqui é um diagrama. Prisma de pressão é quando a gente vê em 3D. Então, tem esse prisma de pressão. Não sei qual é a dificuldade de vocês em enxergar 3D, vou tentar desenhar de novo. Então, a gente tem algo assim. Então, aqui ele veio assim. E aí ele desce aqui. Então, esse é o prisma. Não, na verdade, esse é o prisma. É um prisma, né? Porque a área é igual aqui e ele faz uma extrusão para obter esse prisma. Então, isso aqui é na lateral direita, lateral esquerda, mas se eu pensasse no meio, eu também teria uma reta aqui assim, ó, de pressão. Então, para todos os pontos, a gente tem a mesma área, o mesmo diagrama de pressão. Então, a somatória desses diagramas de pressões, esse diagrama de pressão lateral, dá resultado ao prisma de pressão, ou prisma de pressões. Certo? Então, na próxima aula, a gente vê como que a gente transforma esse sistema de pressão em um sistema de força que vai facilitar bastante as nossas contas. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. Se você gostou, deixa o like. Um grande abraço e até a próxima.